Seja bem-vindo a mais uma aula de Física, aqui é o professor Mauro Miguel e hoje nós vamos continuar a resolver o exame de Física UM 2021. Hoje nós veremos a parte 3. Se não viu as partes 1 e 2, é só ver na descrição. Ok, sem mais delongas, vamos à aula. Para o número 11, tínhamos aqui esse enunciado. Certa massa de um gás ocupa um volume de 20 litros a 27 graus Celsius e 600 ml de pressão. Qual é, em litro, o volume ocupado por essa pressão, por essa mesma massa de gás a 40 graus e 800 ml de pressão? Ok, para resolver esse exercício aqui é só usar essa expressão que já é familiar para nós. E para não perdermos tempo, eu já trago aqui as temperaturas convertidas de graus Celsius para Kelvin. Ok, daqui já era só substituir. A pressão 1 vale 600 vezes o volume 1 vale 20 sobre T1 que vale aqui 300 Kelvin. Vai ser igual a pressão 2 que será 800, será aqui 800 vezes o volume 2, o que nós queremos, sobre a temperatura 1, a T2 que vale 320 Kelvin. Ok? Podemos simplificar esses zeros, simplificar esse zero aqui. Então, o volume 2 será igual a 6 sobre 3 é 2, vezes 20, vezes aqui 32, sobre 80. Fica assim. Este sai com este. Então, terei 2 vezes 2. Agora, o 32 é 2 vezes 16. E 8 é 2 vezes 2 vezes 2. Esses dois saem, esses também saem, esses também saem. Solução será 16, nesse caso, litros. Então, ficávamos aqui com essa opção. Para número 12, diz o seguinte. O gráfico da pressão P, em função do volume V, representa a transformação gasosa SH sofrida por uma determinada amostra de gás ideal. Sabemos que V2 é 2 vezes V1 e P2 é 2 vezes P1. Qual é o trabalho realizado pelo gás em função de P1 e V1? Ok, nós sabemos que, para esse tipo de caso, para encontrar trabalho é só achar a área. E porque essa figura aqui, como podemos ver, trata de um trapézio, é só aplicar a expressão do trapézio. Good. Então fica assim. Agora, a base maior será todo este comprimento aqui, deste ponto até este, que é igual a P2, ok? Mas a base menor é simplesmente o P1, está aqui, sobre 2 da fórmula, vezes o volume. O volume é essa variação, que será V2 menos V1. Agora, V2 é 2 vezes V1, então vou colocar aqui 2 vezes V1 menos V1, que será simplesmente V1. Então, a altura será igual a V1. Agora, P2 é 2 vezes P1. Então, coloco 2 vezes P1 mais P1 sobre 2 vezes V1. Então, 2 com 1 aqui fica 3 P1 V1 sobre 2. E agora, 3 sobre 2 será 1,5 P1 V1. Só isso. Então, ficamos aqui com essa opção. Para o número 13, diz o seguinte. A figura mostra a variação de volume de um gás perfeito em função da temperatura, numa transformação isobárica de 5 Pa. Sabendo-se que o gás recebeu 600 Joule em forma de calor, qual é em Joule a variação de energia interna? Então, aqui para resolver, nós temos que aplicar a primeira lei da termodinâmica, que diz o seguinte, que ΔO, que diz que Q é igual a ΔO mais o work, ou seja, o trabalho. E para encontrar trabalho é só achar aqui a área. Mas não é bem assim, porque nós achamos a área num gráfico que relaciona a pressão e o volume, e não é o caso. Dizem aqui que essa transformação é isobárica.
Se for isobárica, isso facilita a nossa vida. Só temos que dizer o seguinte, que trabalho vai ser igual à pressão vezes a variação do volume, ou seja, volume final menos o volume aqui inicial. Só isso. Ok, a pressão dada é de 5 mA. Aliás, 5 pascais. Coloco aqui 5 vezes volume 2 vai ser 8 e volume 1 vai ser 2. Será que 8 menos 2, ok? Será 5 vezes 6, que será 30. Nesse caso, 30 Joule. Então, o que é ΔO? Direi que ΔO será igual a Q, que é o calor, nesse caso, recebido, menos aqui o trabalho calculado, que será 600 menos 300, que será simplesmente 570. Então, aqui temos a opção correta. Dizer que aqui tinha uma pequena pegadinha, nós temos que perceber a fundo o que já vai acontecer. Já que a transformação é isobárica, é só usar essa expressão. A pressão é constante e o volume vai variar. E no gráfico só vamos pegar o primeiro volume e o segundo volume. Daí era só fazer o cálculo. Ok? Para o número 14, temos aqui o seguinte enunciado. Aquecedores solares usados em residências têm o objetivo de elevar a temperatura da água até 70 graus Celsius. No entanto, a temperatura ideal da água para um banho é de 30 graus Celsius. Então, podemos ler o enunciado já a extrair os dados. Então, temos aqui uma temperatura que é 70. Vou colocar daqui. 70 graus Celsius. Temos uma outra temperatura ideal para banho que será 30 graus Celsius, ok? E de acordo com o enunciado é o seguinte: por isso, deve-se misturar água aquecida com água ambiente a um outro reservatório que se encontra a 25 graus Celsius. Então, temos uma outra temperatura que será 25 graus Celsius. Ok, a questão é: qual a razão entre a massa da água quente e da água fria na mistura para um banho à temperatura ideal? Veja só, o propósito é misturar a água que será gerada água que será aquecida pelos painéis solares ou pelo aquecedor solar e também com a água à temperatura ambiente, para termos aqui a temperatura ideal da água. Então, a temperatura ideal será a temperatura final ou a temperatura de equilíbrio, ok? Então, essa 60 graus Celsius será a temperatura da água quente e aqui da água fria. E para resolver, vamos usar aqui essa expressão que é conhecida por nós, né? Que diz que a massa 1, C1, vai ser igual a TF. Aqui onde tem F, pode ser também E, que será a temperatura do equilíbrio. Então, TF é temperatura final ou temperatura do equilíbrio. Menos T1 vai ser igual a massa 2, C2, T2 menos TF. Mas nós temos que ajustar a nossa realidade para facilitar a hora da substituição. Então, onde tem M1 passa para M quente, onde tem C1, podemos dizer C1 só, não faz mal. TF, ou temperatura final, está aqui. T1 é temperatura quente. Massa 2 é a massa da água fria. T2 será a temperatura da água fria e TF mantém aqui. Como trata-se de água e água, então vamos aqui igualar C. Então, este C e este C podem desaparecer. Que é a razão entre a massa da água quente e a massa da água fria. Tudo bem, podemos substituir. Então, onde tem massa quente, podemos colocar MQ para ganharmos tempo. TF vai ser a temperatura final, que será aqui a temperatura do equilíbrio, que será 30 graus Celsius. Então, será 30 menos temperatura da água quente será 70 graus Celsius, está aqui. Massa fria, massa da água fria é a nossa incógnita, vai permanecer. Temperatura fria será 25, temperatura final ou do equilíbrio será 30 graus Celsius. Fica assim. Então, nós queremos a razão entre MQ e MF. Então, MQ mantém
MF vem para cá, vem dividir, vai ser igual 25 menos 30 dá menos 5, 30 menos 70 dá menos 40. Esse menos com esse menos vai desaparecer, então ficamos com 5 sobre 40. 5 por 5 é 1, 40 por 5 é 8. Dividindo aqui dá 0 e 125. Logo, esta aqui é a opção correta. Ok, continuando. Número 15 diz o seguinte, que um gás perfeito contido no recipiente inicialmente a 127 graus Celsius e 5.000 pascais sofreu uma transformação isocórica. Por essa via, sua pressão passou para 2.000 PA. Assim, sua temperatura final em SI vale. Então, para resolver, temos que usar essa igualdade que já conhecemos e para ganharmos tempo já convertir a temperatura de graus Celsius para grau Kelvin. Fica assim. Então, como a transformação é isocórica, o volume constante vai desaparecer da nossa expressão, ficando só com P1, T1, P2, T2. Ok, a pressão 1 vale 5.000 PA. Temperatura 1, já depois da conversão, dá 400. Vai ser igual à pressão 2. A pressão 2 não é incógnita. A pressão 2 vale 2.000 PA. Sobre T2, o que nós queremos. Então, daqui, T2 será igual a 2.000 vezes 400 sobre 5.000. 0 sai com 0, 0 sai com 0 e por fim 0 sai com 0. Então, eu tenho aqui 2 vezes 400 é 40 vezes 10. Aqui a dividir por 5. Tenho aqui essa opção de cálculo. Fico com 2 vezes 40 vezes 2. Tenho 2 vezes 4, 8 vezes 2, 16. Com esse 0, 160 Kelvin. Fica assim. Aqui no enunciado, nas opções, houve um problema porque pede a temperatura final em SI. Em SI, a temperatura tem que ser em Kelvin e não em graus Celsius. Então, nós aqui tínhamos que marcar aqui essa opção, apesar de ter graus Celsius. Tinha que ser graus Kelvin, porque em SI a temperatura está em Kelvin. E dessa maneira nós concluímos a nossa aula de hoje. Foi bom estar convosco. Dizer que para uma preparação mais intensiva pode adquirir esses itens aqui listados. É só entrar em contato. Ou também pode contactar para ter aulas online mais intensivas. Aqui está o início das aulas e para mais informações é só entrar em contato. Tchau e até a nossa próxima aula. Um recado, dizer que o link para o grupo de espera para as aulas intensivas está na descrição. É só clicar aí no primeiro link. Tchau e até a nossa próxima aula.